Tudo bem com vocês? Bora falar de futebol aqui no nosso canal MOTV. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e, claro, comentar muito esse conteúdo, porque estamos com o pós-jogo do Sport. O Leão da Praça da Bandeira venceu, né, a equipe do Retrô pelo placar de 2-0. Iremos falar muito sobre esse jogo, mas assim, o que importa muito neste momento é que o Sport quebrou uma sequência muito ruim de derrotas. É verdade que não foi esse time, foi o time profissional na Série A. Mas de qualquer maneira, o que aconteceu hoje na Ilha do Retiro, com um público de mais de 7 mil, eu até falei no nosso vídeo pré-jogo que o Sport teria o maior público da rodada. E eu não errei. Até porque tudo isso contribuía. O Sport jogando em casa, o Sport fez uma promoção, tá? Para o seu torcedor. Mulheres e crianças foram liberados de pagar, então, de fato, era natural que hoje o público fosse maior. E realmente foi. O Sport botou mais de 7 mil torcedores hoje na Ilha do Retiro. Torcedores esses que viram ali o Sport quebrar essa sequência, na realidade, a garotada do Sport quebrar essa sequência ruim que já vinha um bom tempo, né? Quase 4 meses. A última vitória do Sport na Ilha do Retiro tinha acontecido na Série A, né? E isso foi no mês de setembro, ou seja, muito tempo, né? Aquela vitória contra a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0 com um gol do Mateuzinho. Então veja que faz muito tempo mesmo que o Sport havia vencido na Ilha do Retiro. É, fica uma pergunta, né? Muda alguma coisa na questão da vitória? Muda sim, porque o torcedor foi, o torcedor que está chateado, o torcedor que sabe que o ano passado foi muito ruim e que por conta do ano passado esse sub-20 iniciou o campeonato pernambucano, tá? Tem boas peças aí. E aí é para tirar um pouquinho daquele peso de time derrotado, né? Vai tirar 100%? Não, não vai, tá? Mas pelo menos o torcedor vai ter aí esses últimos dias, até a estreia do profissional contra o Náutico, um pouquinho de esperança e de paz, porque era isso que o esporte não estava trazendo para sua torcida. E aí a garotada foi lá, quebrou essa sequência de mais de 10 jogos. Você sabia o que era vencer na Ilha do Retiro, mais de 3 meses sem ter uma vitória na Ilha do Retiro. E hoje, com 7 mil, né, 7.757 torcedores, o Sport quebrou essa sequência ruim com a garotada que havia estreado contra o Jaguar, empatado em 2-2, tinha mostrado muita fragilidade, não era o favorito para esse jogo, tá? Não era. O favorito era o Retrô, pela experiência, né? Por jogadores mais experientes, mas os meninos foram lá e venceram, principalmente no primeiro tempo, né? Primeiro tempo muito bom dos meninos da base do esporte, do sub-20, tá? E eles resolveram tudo na primeira parte do jogo, né? No primeiro tempo, foi resolvido tudo. Por sinal, 2 golaços, tá? O gol marcado pelo Mikael, ali aos 14 minutos do primeiro tempo, um golaço, recebe pela esquerda, puxa para dentro, finaliza e faz um golaço praticamente no ângulo ali do goleiro Paulo Ricardo, que estava muito mal hoje também. E depois teve ali o Lipão, né? Naquela jogada que ele chuta com um zagueiro, com todo mundo, divide. E aí o Paulo Ricardo, mais uma vez, se atrapalhou e tomou um frangaço, mas não deixou de ser um golaço do garoto Lipão. Então, vitória muito importante que, claro, dá essa confiança. Agora, a gente precisa analisar esse time que entrou em campo hoje. E analisar pensando e numa perspectiva, tá? De reflexão, a gente sempre fala sobre isso, de como o Roger Silva, que estava no jogo hoje, pode utilizar essa garotada. Porque, veja, aqui tem bons valores. Por exemplo, o goleiro Adriano, que jogou sentindo ali
uma das pernas o jogo inteiro. O Rafinha, que não é novidade para ninguém, é um atleta que pode ser aproveitado na lateral esquerda. O Sport trouxe um lateral, foi oficializado nos últimos dias, mas você tem um prata da casa que você pode utilizar, ou ter pelo menos como opção, né? Acho que o Rafinha, na minha opinião, precisa ser melhor avaliado, tá? Pelo técnico Roger. Tem também o atleta Mikael, tá? Esse jogador. Eu vinha falando nele no pré-jogo, quem acompanhou vai lembrar, que eu gostava muito desse trio de ataque, apesar que o Lipão precisa melhorar muito, mas é um centroavante, né? E o Mikael é um atleta que pode entregar também. Além dele, tem a questão do meio de campo, todo mundo já conhece o Dedé, hoje fez um bom jogo, mas oscila muito. O Breno apareceu bem, o Augusto por si também, tá? O Felipe Gabriel passando aquela segurança na zaga. O fato é que o time do Sport colocou o Retrô na roda no primeiro tempo, minha gente. O Retrô não viu a cor da bola. Isso é fato. Não sei se o Retrô achou que ia ganhar de todo jeito, se era porque eram os meninos, e se confiou no jogo passado. O time do Sport foi muito ofensivo, fez uma marcação alta sufocante e não deixando o meio-campo do Retrô pensar. Por quê? Você tinha ali jogadores que conseguiram, de alguma maneira, e com qualidade também, sufocar o adversário. E isso foi uma tática que a gente percebeu, né? Tendo ali Felipinho, né? O Breno também fez isso muito bem. Felipinho caindo pela direita, né? Ou seja, o Sport ganhou porque jogou bem, tá? Primeiro tempo o Sport foi bem. Segundo tempo o Sport foi vontade. Como jogando ali com o resultado a seu favor, querendo ou não, ficou mais fácil, porque o Sport dava a bola ao adversário. Pode olhar que o time do Retrô tinha a posse da bola no segundo tempo, mas não conseguia criar, porque a marcação estava muito forte. O Sport fez uma marcação alta. O segundo tempo falhou algumas vezes, mas também não foi um bombardeio no goleiro do Sport, que é o Adriano, que fez boas defesas, né? Durante o jogo. Teve uma jogada mesmo já com a entrada do Wagner Love. Foi entrando ali os jogadores mais experientes, outros atletas ali. O Erickson também entrou no jogo, né? O Bruno Henrique também entrou na partida. E foi melhorando, né, a qualidade do Retrô, mas o Sport também não foi sufocado. O Sport também não tomou aí uma pressão de bola na trave, o goleiro tem que estar fazendo grandes defesas, não. Fez sim, fez boas defesas, mas também não foi um bombardeio. O Sport foi melhor o jogo inteiro, né? Ressalvas para o segundo tempo, porque eu acredito que os atletas jovens eles estavam sentindo ali câimbras, e isso é natural, né? Jogadores que correm bastante, e o nível de exigência de um futebol profissional é diferente do futebol sub-20. E aí, o resultado, na minha opinião, foi justo. Volto a dizer, 2 golaços, tanto o do Mikael como também do Lipão, né? Porque foi uma falha do goleiro, mas isso não tira o efeito que a bola faz, a trajetória ali na finalização do atleta. E uma boa vitória para dar confiança, principalmente pensando na questão da classificação, tá? Do campeonato, porque veja, é importante que a gente fale sobre isso. Se o Sport não vence hoje, o Sport teria uma dor de cabeça, porque no próximo jogo pega o Náutico. Não é certeza que vai vencer o Náutico nos aflitos. E é um clássico, tudo pode acontecer, inclusive nada. E com essa vitória do Sport, o Sport passou o Retrô, que tinha vencido o primeiro jogo, está ali na terceira posição e já vai meio que o campeonato, como é curto, ele já vai formando ali, né? Ele já vai tendo ali os seus primeiros colocados. Por exemplo, hoje tem Náutico com 6 pontos, o Santa Cruz com 4 pontos, o Sport na terceira posição com 4 pontos, o Retrô com 3 pontos, Jaguar 2 e Maguari 1. Se acabasse agora, os 6 primeiros colocados, Náutico, Santa Cruz, Sport, Retrô e Jaguar, né? E Maguari. Então, o campeonato ele é muito curto. Veja que já está na segunda rodada, vai para a terceira rodada. Já vai chegar um terço do campeonato. Então, vencer hoje foi fundamental e vencer da forma que foi.
Os meninos jogaram bem, na minha opinião, uma vitória justa, tá? Merecedora para sair, né, aí para o esporte que vai começar o profissional, que a gente não sabe. Tenho muitas preocupações com esse time que vai começar a temporada, o futebol de fato, a partir de domingo. Mas falando sobre o jogo, na minha opinião, um jogo bom do esporte. Teve suas falhas, é natural, é um jogo de 90 minutos e vai ter suas falhas, tanto na defesa, hora uma falha ali, fala aqui, falha ali, fala aqui, falha ali, fala aqui, falha ali e aqui. Mas, assim, é uma vitória importante para dar confiança para a continuidade do trabalho. E volto a dizer, o Roger Silva precisa analisar esses atletas, tá? Tem outros jogadores ali que podem fazer parte do elenco, o Patrick também, o menino Felipinho também, tá? Que cai muito ali pela direita. Então, esses jogadores, eles precisam ser bem, é, um carinho, tá? O treinador precisa ter um carinho com esses atletas que conseguiram essa vitória importante diante do Retrô. Olha, só reforçando, o Sport volta a campo no domingo, no clássico dos clássicos, contra a equipe do Náutico, às 18 horas, vulgo 6 horas da tarde, nos Aflitos. É o jogo válido pela terceira rodada do campeonato pernambucano, que agora já está chegando já no terço da competição. São apenas 7 partidas e vamos ter já a terceira partida no domingo que vem. Então, vitória importante. Destaco mais uma vez essa quebra desse jejum que o Sport tinha de 17 partidas sem vencer na Ilha do Retiro. Essa sequência ruim que o Sport não conseguia quebrar. E que bom que foi com os meninos para que esses que aí estão e os remanescentes entendam que o Sport é grande, é gigante e não pode se dar o direito, né, e o vexame de ser humilhado, de ser totalmente destruído a sua imagem na primeira divisão, como foi no ano passado. Já passou, mas tem que lembrar para não errar novamente. E o Sport conseguiu uma bela vitória diante da equipe do Retrô. É isso, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Concorda comigo, sim ou não? Ah, e o Ao Retrô, fica uma dica, né? Precisa melhorar. O Retrô venceu o Vitória das Tabocas, é muito pouco. Pegou um sub-20, tomou 2. Precisa melhorar. Claro que também o ritmo de jogo acaba mexendo demais com o desempenho dos atletas, mas não é desculpa perder para o sub-20 do esporte. Para mim, uma vitória que o Retrô não poderia ter deixado acontecer a favor do Leão, porque era o sub-20 contra o profissional. Mas acontece e o Retrô foi derrotado porque jogou mal. É isso, galera. Aquele abraço, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta muito esse vídeo. Valeu!